Me chama agora é o Guilherme Batista pedindo passagem no nosso Balanço Geral para falar sobre o dia de hoje, Dia Nacional de Saúde. E para a gente debater esse assunto, nós escolhemos um ponto importante, a vacinação. Por que, Buganza, vocês escolheram a vacinação? Você de casa, como que está a sua carteirinha de vacinação? Como está a carteirinha de vacinação do seu filho? E a gente não está falando de Covid, não. A gente está falando das vacinas do dia a dia, porque a procura está muito baixa, Guilherme, como nunca esteve. Conta pra gente. Buganza, tá baixa demais, tanto é que nas últimas semanas a gente viu municípios aqui da nossa região fazendo a chamada campanha de multivacinação, oferecendo doses contra diversas doenças nos postos de saúde, e essas ações específicas, elas estão sendo realizadas justamente porque a procura pela vacinação, independentemente da doença, ela caiu e caiu muito nos últimos anos, por conta da pandemia e também por conta da desinformação, isso de acordo com os próprios especialistas. Muitas fake news, muitos movimentos anti-vacina foram criados aí nos últimos anos e isso tem atrapalhado, dificultado bastante aí essa missão louvável das autoridades, que é vacinar principalmente as crianças contra as doenças. De acordo com dados da própria Unicef, Buganza, a taxa de vacinação infantil despencou de 98% para 76% nos últimos 2 anos. Lá em 2020, antes da pandemia de coronavírus, mais de 98% das nossas crianças estavam com a vacinação em dia. Hoje, atualmente, essa taxa é de 76%. Eu fiz questão de repetir porque é um dado bastante preocupante. Então, esses movimentos, essa desinformação relacionada principalmente à vacinação contra a Covid-19, ela também tem afetado diretamente a vacinação contra outras doenças. O resultado disso tudo, muitas doenças que eram consideradas praticamente erradicadas aqui no nosso país, elas estão voltando. Nos últimos anos, por exemplo, a gente viu o Brasil voltando a registrar casos de sarampo, que até pouco tempo atrás era uma doença que a gente nem se preocupava, uma vez que a gente recebia a vacinação pequenininho ainda no posto de saúde. Falando especificamente sobre a vacinação contra o coronavírus, Buga, a gente tem para vencer nos postos de saúde cerca de 20 mil doses. Esse é o mesmo número de pessoas que ainda não procuraram as unidades para receber a chamada 4ª dose da vacina ou a 2ª dose de reforço. Fizemos um levantamento junto à Secretaria Municipal de Saúde e descobrimos que atualmente tem direito à 4ª dose cerca de 120 mil pessoas. 4ª dose que está sendo ofertada atualmente aqui no município para pessoas com 40 anos ou mais. Mas apenas 100 mil doses foram aplicadas. Ou seja, são 20 mil pessoas que precisam ir até o posto para regularizar, para se imunizar de verdade contra o coronavírus com as 4 doses tomadas, mas isso ainda não aconteceu. Conversamos com o secretário de Saúde, com especialistas e também repercutimos essa situação com a própria população. É importante voltar a trazer credibilidade aí ao processo de vacinação, isso de acordo com os especialistas. Preparamos uma reportagem especial para esse Dia Nacional de Saúde e é o que o nosso telespectador confere a partir de agora na tela do Balanço Geral. Pensa num casal unido. Seu João e Dona Joana são casados há 30 anos e fazem de tudo juntos. Claro que não ia ser diferente na hora de se vacinar contra o coronavírus. Por causa dessas doenças aí, é muito bom demais, né, pai? Muito bom. Tem que se proteger. Tem que proteger. Se der, vai dar mais fraca, porque se não tomar, vai dar mais forte. Daí é perigoso, né, óbito. Que a vacinação contra o coronavírus foi crucial para derrubar os números da pandemia, não só aqui em Londrina, mas em todo o estado, isso não dá para negar. Apesar disso, a procura, principalmente pela chamada 4ª dose do imunizante, vem diminuindo ao longo das últimas semanas. Aqui na cidade, por exemplo, existem 20 mil pessoas que já têm direito à 2ª dose de reforço, mas que ainda não procuraram os postos de saúde para se vacinar. Em Londrina, podem tomar a 4ª dose pessoas com 40 anos ou mais. O Robson tem 47 anos e admite que ainda não tomou a 2ª dose de reforço. Sabendo, mas não fui atrás não. Aproveitar que eu estou aqui, né?
para agendar. Para o secretário municipal de saúde, o desinteresse por parte de uma parcela da população tem relação direta com o atual momento de poucos casos e mortes em decorrência da Covid. Somos movidos pelo senso de urgência e, inevitavelmente, quando nós tínhamos um número maior de casos, consequentemente mais pessoas internadas, infelizmente mais óbitos, as pessoas se preocupavam um pouco mais com a Covid-19, levavam um pouco mais a sério. Ao passo que isso foi diminuindo, é natural que as pessoas deixaram um pouco de lado. Ele reconheceu, no entanto, que o número de vacinados poderia ser muito maior se não fosse a desinformação divulgada, principalmente nas redes sociais, contra a eficácia da vacina. Infelizmente, é um grande dificultador durante toda a campanha de vacinação, que foram as fake news, pessoas maldosas que faziam questão de desinformar a população com notícias falsas, estudos científicos sem nenhum embasamento, né? Criamos muitos especialistas de internet para falar de um assunto tão sério e tão importante que é a vacina, e isso acabou prejudicando todo esse processo. Os movimentos anti-vacina também afetam diretamente a imunização de outras doenças. Em relação à gripe, por exemplo, a cobertura entre os grupos prioritários não chega a 70% em Londrina. Já entre a população geral, a taxa é menor que 50%. Em relação à gripe, por exemplo, a cobertura entre os grupos prioritários não chega a 70%. Entre a população geral, a taxa é menor que 50%. Já a cobertura da vacinação infantil, que abrange diversas doenças, despencou de 98% para 76% nos últimos 2 anos. Para essa especialista, os dados da Unicef comprovam que vai ser preciso trabalhar de forma intensa nos próximos anos para reconstruir a credibilidade da vacinação junto à população. A gente vai ter que fazer uma força-tarefa, então todos os veículos de imprensa falar da importância da vacina. Não é só uma vacina hoje, né, dita como a da gripe, do Covid, mas assim, principalmente as vacinas da primeira infância, que ali a gente tem dado nas crianças ao nascerem. Então assim, a importância é a gente voltar a falar sobre a importância, fazer campanhas, né, não deixar só, por exemplo, a campanha do Zé Gotinha, mas assim, ter ali o calendário muito bem explicado, também os médicos, acho que toda a equipe de saúde, né, voltar a falar sobre a importância da vacina. Então a gente volta lá na Estaca Zero para levar a importância da vacina à população. Se vem, é para tomar, né? Que bom se todo mundo pensasse assim, não é 12h39. Vamos